Dizem que o país mais bonito da Europa é a Suíça. Mas só dizem isso até conhecerem a Noruega. Um lugar onde as montanhas tocam o céu, os fiordes cortam a terra como poesia líquida, e o silêncio das geleiras parece guardar os segredos de um passado viking. É difícil acreditar que isso tudo seja real. Mas é. E está muito mais perto do que você imagina. Bem-vindo à Noruega. Um território selvagem, elegante e ancestral, onde a natureza é arte, e cada vilarejo parece ter saído de uma lenda nórdica. Aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal e embarca com a gente nessa jornada gelada, encantadora e inesquecível. Tudo começa aqui, em Oslo, a capital da Noruega, onde o antigo e o moderno caminham lado a lado, em perfeita harmonia. Esqueça o caos das grandes metrópoles. Oslo é calma, silenciosa, limpa. Mas isso não significa que ela seja parada. Pelo contrário, nessa cidade à beira do fiord, a natureza faz parte da rotina. As pessoas andam de bicicleta mesmo no frio, mergulham nos lagos no verão, e param para tomar sol onde o sol quase não brilha. É aqui que você vai encontrar obras do famoso artista Edvard Munch, autor do quadro O Grito. Pode visitar o moderno museu dedicado a ele, ou o Parque Vigela, uma galeria de esculturas a céu aberto com mais de 200 estátuas humanas, esculpidas em pedra e bronze. E quem ama arquitetura vai se apaixonar pela Opera House, um prédio que parece emergir das águas, com uma rampa que te leva direto para o telhado, de onde se vê a cidade inteira. Agora, se o seu negócio é história, Oslo guarda fortalezas medievais, como a Kersfjordfestning, que já protegeu a cidade de invasões. E sim, claro, tem castelos. Inclusive o Palácio Real, onde vive a família real norueguesa. Mas talvez o mais bonito de Oslo seja o clima. Não o clima do tempo, mas o clima de tranquilidade. A cidade respira um ar leve. Você sente que está seguro, que está em um lugar que respeita o tempo das coisas. E é daqui que a gente parte para descobrir o que a Noruega tem de mais impressionante. Seguimos viagem rumo ao oeste, e chegamos em uma das cidades mais encantadoras da Noruega, Bergen, a capital dos fiordes. Ela parece ter saído de um conto escandinavo, com casinhas coloridas enfileiradas à beira d'água, e montanhas verdes que abraçam a cidade. Mas Bergen é muito mais do que beleza. Ela foi capital da Noruega por séculos. Era um dos principais portos da Liga Hanseática, uma rede comercial que dominou o comércio do norte da Europa durante a Idade Média. E até hoje, essa herança está viva. Basta andar pelo Bryggen, o antigo cais de madeira, hoje patrimônio mundial da Unesco. As construções tortas, de madeira, parecem sussurrar histórias de mercadores, marinheiros e tempestades. Mas é só subir no bondinho que leva ao topo do Monte Flien para perceber. Bergen é muito mais que história. Lá de cima, a vista é mágica. Dá para ver o mar, os fiordes, as ilhas e toda a cidade espelhada entre montanhas. E como chove bastante por aqui, Bergen tem uma vibe introspectiva, romântica. Muita gente fica em cafés, ouvindo música norueguesa, lendo livros ou só vendo a vida passar pela janela. E por estar no coração dos fiordes, Bergen também é o ponto de partida para uma das paisagens mais impressionantes da Noruega. Os fiordes de Nifjord e Sognefjord, paredes de pedra que se erguem verticais, como guardiões do tempo. O Nairifjord é considerado um dos fiordes mais estreitos do mundo. E talvez por isso, um dos mais impressionantes. As montanhas parecem tão próximas que quase dá para tocá-las com as mãos. E lá no fundo, a água é de um azul profundo, onde tudo ecoa. O som dos pássaros, o barulho de cachoeiras caindo, e o silêncio, que reina. Ele é patrimônio da humanidade pela Unesco, e navegar por ele é como voltar 1000 anos no tempo. Você se sente pequeno, diante de algo muito maior. Já o Sognefjord é o rei dos fiordes noruegueses. Com seus mais de 200 quilômetros de extensão, é o mais longo e um dos mais profundos da Europa. Ele corta a Noruega como um rio do tempo, conectando vilarejos escondidos, montanhas com picos nevados e florestas que parecem intocadas. À medida que seguimos pelo Sognefjord, as paisagens começam a mudar. Surgem pequenas vilas cravadas entre as montanhas, como se fossem parte da rocha. E então, Aurland aparece. Uma vila pacata, onde o tempo parece andar mais devagar. Casas de madeira colorida, rebanhos tranquilos, e um dos mirantes mais arrepiantes da Noruega,
o CTH em Vielpun. Lá do alto, você vê o fiord de cima, como se tivesse asas. É impossível não sentir o coração acelerar diante de tanta grandiosidade. Seguindo o caminho, chegamos a Flão, uma das paradas mais mágicas da Noruega. Escondida entre montanhas gigantescas, Flão é famosa pelo Flansbana, um dos trajetos de trem mais bonitos do mundo. Imagine atravessar vales, cascatas e túneis escavados nas rochas. Tudo em vagões de madeira, como nos velhos tempos. É mais do que uma viagem, é uma pintura em movimento. E não muito longe dali, o gelo eterno se revela. A Jostedalsbreen, a maior geleira da Europa continental. Imensa, silenciosa, quase sagrada. Suas línguas de gelo descem pelas montanhas como rios congelados. E ao tocar nela, você sente que está diante de algo milenar. Algo que sobreviveu a eras, impassível, enquanto tudo à sua volta mudou. Essa é a Noruega profunda, selvagem, autêntica e ainda pouco conhecida por quem vive longe das terras do norte. Seguimos agora para o sul da Noruega e chegamos a uma cidade que mescla o moderno com o tradicional, Stavanger, uma das mais antigas do país, com ruas de paralelepípedo, casas brancas de madeira e um porto encantador que pulsa cultura e vida. Mas o que realmente faz Stavanger se destacar é o que está ao redor. É aqui que começa a trilha para uma das paisagens mais impressionantes do planeta, o Preikestolen, ou Pulpy Rock. Imagine uma plataforma de pedra natural, com mais de 600 metros de altura, suspensa sobre o Fiord Lise. Ali, em silêncio, você encara o abismo e entende por que essa rocha é um santuário para aventureiros e buscadores de paz. Mas a Noruega gosta de nos surpreender ainda mais. E a poucos quilômetros dali, existe uma pedra, diferente de todas. Geragbolten, uma rocha perfeitamente encaixada entre duas paredes verticais, presa no meio do vazio. E sim, tem gente que pisa nela. É preciso coragem. Mas a recompensa é a sensação de estar entre o céu e o chão, em equilíbrio com a própria vida. E se continuarmos nosso caminho rumo ao sul, vamos chegar ao farol de Lindesnes, o ponto mais meridional da Noruega. Aqui termina o país. Ou começa, dependendo do seu ponto de vista. Desde 1655, esse farol guia embarcações pelas águas agitadas do Mar do Norte. Mas hoje, ele também guia viajantes como nós, em busca de lugares que poucos conhecem. A Noruega é assim, mesmo quando você acha que já viu tudo. Ela mostra mais um segredo escondido, onde o silêncio fala alto. E a natureza conta sua própria história. Subimos agora para o coração da Noruega. E encontramos Trondheim, a cidade onde a história repousa em cada pedra e o tempo parece caminhar devagar. Fundada no século XI por um rei viking, ela já foi capital do país. E ainda carrega o peso e a glória de ter sido o centro espiritual da Noruega. Logo à beira do rio Nidelva, ergue-se a impressionante Catedral de Nidaros, a mais importante do país e uma das maiores catedrais góticas do norte da Europa. É aqui que os reis noruegueses são tradicionalmente coroados, e onde peregrinos de toda a Europa encerram longas jornadas de fé. Mas Trondheim também é uma cidade jovem, vibrante, com cafés descolados, arte de rua e bicicletas por todo lado, graças à presença de uma das maiores universidades da Noruega. É uma cidade que pulsa o novo, mas sem abandonar suas raízes. E se você seguir até o porto, vai encontrar os famosos galpões coloridos de madeira, que parecem saídos de um quadro. Eles refletem na água calma, como se guardassem segredos antigos. Trondheim também é a porta de entrada para trilhas selvagens, fiordes menos explorados e geleiras escondidas. E bem perto daqui, estão destinos como Rus, uma vila tombada pela Unesco, e paisagens montanhosas perfeitas para o silêncio da contemplação. Se Oslo é a alma moderna, e Bergen o espírito das águas, Trondheim é o coração histórico da Noruega. E quem passa por aqui, sente que está caminhando por páginas vivas de um livro milenar. Seguimos rumo ao norte. E quando parece que estamos chegando ao fim do mundo, é aí que encontramos Trons. Localizada acima do Círculo Polar Ártico, essa cidade é conhecida como a capital da aurora boreal. Um lugar onde o céu vira palco e a escuridão é apenas o pano de fundo para um dos maiores espetáculos da natureza. Durante o inverno, a cidade vive semanas de completa escuridão, o chamado sol da meia-noite invertido. Mas, em compensação, é ali que as luzes verdes,
roxas e rosas cortam os céus. E fazem a gente esquecer que existe frio. Trons parece pequena, mas pulsa com vida. Tem museus modernos, bares animados e uma cena cultural surpreendente para uma cidade do Ártico. É também ponto de partida para expedições polares e trilhas pela neve intocada. E o melhor, você pode ver baleias nadando ao pôr do sol, ou sair em uma caminhada com huskies pelo silêncio branco das montanhas. A famosa Catedral do Ártico parece uma escultura de gelo cravada na cidade. E o teleférico Fjellesen leva até o alto da montanha, onde a vista da cidade iluminada no meio da neve é simplesmente inesquecível. Trons é a Noruega crua. A Noruega em estado selvagem. É o lugar onde o frio não afasta, mas aproxima. E quem chega aqui entende que não se trata apenas de turismo. É quase uma jornada espiritual. Quanto mais ao norte você vai, mais silêncio encontra. E quando parece que já não há mais nada além do branco e do vazio, você chega em Svalbard. Uma terra que parece não pertencer a este mundo. Um arquipélago congelado entre a Noruega continental e o Polo Norte. Aqui, os invernos duram boa parte do ano. E o sol simplesmente desaparece por meses. Mas mesmo na escuridão, Svalbard é a luz. A aurora boreal dança sobre as montanhas geladas, enquanto o vento sopra histórias de expedições polares e corajosos exploradores. A cidade principal, Longyearbyen, é uma das mais setentrionais do planeta. Pequena, acolhedora e cercada por montanhas. Ela é o lar de cientistas, aventureiros e pessoas que escolheram viver longe de tudo. Estamos em uma terra onde existem mais ursos polares do que habitantes. Por isso, sair da cidade sem um guia é proibido. É um lembrete claro de que aqui quem manda é a natureza. Svalbard guarda também um cofre de esperança. O Global Seed Vault, o maior banco de sementes do mundo. Projetado para resistir ao tempo e às catástrofes. Um cofre que guarda o futuro da humanidade. No coração de uma montanha congelada. Navegar pelos fiordes congelados, avistar morsas, renas do Ártico. Ou simplesmente escutar o som do nada. Isso é Svalbard. Não é um destino comum. É uma travessia para dentro da Terra. E de você mesmo. A costa norte da Noruega é desenhada por mãos que parecem ter esculpido poesia em pedra. E no meio desse traço delicado do mapa, surgem as Ilhas Lofoten. Esqueça tudo o que você conhece sobre paisagens. Aqui, picos montanhosos se erguem diretamente do mar. Vilarejos coloridos se espalham como pinturas ao redor de fiordes cristalinos. E o céu, o céu, se transforma a cada hora do dia. Nas Lofoten, o tempo desacelera. Você encontra paz em lugares como Reine e Amne, vilas de pescadores com cabanas vermelhas à beira da água, onde a natureza é a verdadeira anfitriã. É possível fazer trilhas pelas montanhas afiadas como lâminas, navegar em caiaques por águas transparentes, ou simplesmente sentar e assistir o mundo em silêncio. E quando o verão chega, o sol da meia-noite se recusa a dormir. A luz permanece, criando um entardecer eterno que parece mágico. Antes de chegar às Lofoten, você pode passar por Bod, a última cidade grande antes de cruzar o mar. Bod é moderna, jovem e tem uma energia vibrante. Mas o que mais chama a atenção está um pouco além. O Saltstraumen, um dos redemoinhos mais fortes do mundo, onde o mar forma correntes tão poderosas que hipnotizam quem observa. Essas águas já foram cruzadas por vikings. E até hoje, elas guardam o espírito selvagem da Noruega. Se Lofoten é um poema, Bod é o ponto de partida que te leva até ele. Juntos, esses dois destinos mostram um lado da Noruega que poucos conhecem, mas que quem conhece, nunca esquece. Existe um lugar onde o silêncio é tão profundo que parece ecoar, onde cada pedra, cada vento e cada cume parecem carregar a presença de algo maior. Bem-vindo a Jotunheimen, a terra dos gigantes. Localizado no coração da Noruega, o Parque Nacional de Jotunheimen abriga as maiores montanhas do país e algumas das mais altas da Europa do Norte. O nome, que significa literalmente lar dos gigantes, vem da mitologia nórdica. E não é exagero. Aqui, a natureza se agiganta. O Galdhøpiggen, com seus impressionantes 2.469 metros, é o ponto mais alto da Noruega.
Uma trilha até seu topo é desafiadora, mas a vista recompensa como poucas no mundo. E não para por aí. O Glittertind, apenas alguns metros mais baixo, também é uma joia entre as nuvens. Mas Jotunheimen não é só para escaladores. As trilhas da região, como a icônica Bessegem, oferecem paisagens de tirar o fôlego, literalmente. Uma crista estreita separando dois lagos de tons completamente diferentes, um azul esverdeado e outro profundo e escuro. Uma visão que parece ter sido desenhada por deuses nórdicos. Entre vales glaciais e rios cristalinos, cabanas de madeira surgem como portais para outro tempo. É comum ver renas, cabras montesas e uma infinidade de pássaros. A sensação é de estar num mundo onde a natureza ainda dita as regras. E quando a neblina desce, parece que os próprios gigantes retornam. Se você achou que os fiordes e as ilhas eram impressionantes, espere até sentir o vento gelado das montanhas batendo no rosto, com nada além de pedra, gelo e céu ao seu redor. Há lugares em que a natureza sussurra, e outros, onde ela canta. Em Rondane, ela simplesmente respira com você. Criado em 1962, o Parque Nacional de Rondane foi o primeiro parque nacional da Noruega, e continua sendo um dos mais preservados e poéticos. Menos turístico que seus irmãos maiores, como Jotunheimen, Rondane guarda um tipo de beleza que toca fundo quem busca silêncio, solidão e contemplação. O parque abriga 10 picos com mais de 2.000 metros, mas a paisagem aqui é diferente, menos dramática que Jotunheimen, mas igualmente mágica. Colinas suaves, planícies cobertas por musgo, florestas de bétulas e vales glaciais se estendem como um tapete para os olhos. É o lugar ideal para caminhadas longas e imersivas. A famosa trilha entre Hondjasbusbu e Druseter é uma experiência que muitos noruegueses guardam na memória como uma das mais intensas com a natureza. A fauna aqui também impressiona. Renas selvagens ainda vivem livremente na região, e avistar um grupo cruzando o vale, com os ventos uivando ao fundo, é daquelas cenas que fazem o tempo parar. Outro destaque é a luz. Durante o verão, o sol da meia-noite tinge o céu de dourado e lilás. No inverno, as sombras longas e o silêncio profundo criam uma atmosfera de filme, quase como se você estivesse dentro de um conto de fadas nórdico. Rondane não grita, ela convida. E quando você aceita, descobre uma Noruega que poucos turistas conhecem, mas que os noruegueses carregam no coração. Se existisse um trono natural na Noruega, ele estaria em Geiranger. Esse pequeno vilarejo, com menos de 300 habitantes, parece retirado de um quadro surreal. Mas ele é real. Geiranger é, sem exageros, um dos lugares mais bonitos do mundo. O fiord de Geiranger, patrimônio mundial da Unesco, é um colosso de águas azul esmeralda cercado por montanhas que se erguem quase verticais, vestidas de neve e vegetação. E então, do nada, surgem elas, as cachoeiras das Sete Irmãs, do Pretendente e do Véu da Noiva, nomes poéticos para quedas d'água dramáticas que despencam das alturas direto nas águas do fiord. Você pode explorar de barco, caiaque, ou pelas trilhas nas encostas, como a que leva ao mirante Flydalsjuven, onde o mundo parece se dobrar diante da sua vista. Não muito longe dali, escondido entre montanhas e geleiras, está um lugar que parece editado por CGI, mas é totalmente real, Lovatne. Esse lago tem uma das águas mais incríveis do planeta. Um tom turquesa leitoso, resultado do derretimento das geleiras ao redor, como a Gjendalsbren, que desce imponente como se tocasse o lago com as pontas dos dedos. A estrada que margeia o lago é um passeio por si só, com cada curva revelando uma nova pintura. E em dias de calmaria, a superfície reflete as montanhas ao redor com perfeição, uma paisagem de espelho. É o tipo de lugar que hipnotiza. Muitos param por um momento para tirar fotos, e acabam ficando por horas, apenas sentados, em silêncio. Depois de tantos caminhos, vilas, fiordes, montanhas e histórias, terminamos essa travessia por uma Noruega que poucos conhecem. Não apenas a terra dos vikings, mas um país onde a natureza é arte e onde cada passo é uma descoberta. Se você gostou dessa jornada, curta o vídeo, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Qual desses lugares você sonha em conhecer um dia? E claro, qual será o próximo destino? Nos vemos na próxima aventura.